Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Este é o 23º vídeo do curso de React Native. Neste vídeo eu vou falar sobre o componente Keyboard Avoiding View. E para que serve esse componente? Para entender para que ele serve, é preciso perceber em que situação ele é necessário. Quando você tem uma caixa de texto no seu aplicativo e você clica nessa caixa de texto, o teclado do celular ele aparece automaticamente. Em algumas situações, pode ser que o teclado cubra a caixa de texto. Então o usuário ele não é capaz de ver aquilo que ele está digitando. Então o componente Keyboard Avoiding View serve exatamente para isso, para evitar que o teclado cubra a caixa de texto. Então, para entender melhor quando isso acontece e como evitar, então vamos lá que eu vou mostrar isso no código. Então, primeiramente, eu vou usar um componente TextInput, que vai ser a caixa de texto, né? E o componente text. Então eu vou importar esses componentes aqui: o text input, o componente text e o style sheet, que eu vou usar para colocar os estilos tanto para o componente text input como para o container da nossa view principal. Então aqui no código eu vou criar uma variável chamada styles. E aqui eu vou usar o componente StyleSheet. Eu vou chamar a função create. E aqui dentro eu vou criar os estilos que eu vou usar para cada componente. Então eu vou criar um estilo chamado container. Esse estilo ele vai ser usado na nossa view principal, tá? Eu vou usar flex 1. Vou usar align items center e também justify content center. Ou seja, a view principal, onde eu vou aplicar esse estilo container, eu estou usando o center para poder colocar todos os componentes no centro da tela, tá? E agora eu vou criar o último estilo, que é o input. E aqui dentro eu vou colocar o tamanho da caixa de texto 100 e vou colocar um background color white e vou colocar o tamanho da fonte 42. Então o que eu fiz aqui foi o seguinte: criei dois estilos, um chamado container, que vai ser o estilo do componente view, que vai ser o container principal, onde os outros componentes vão ficar dentro dessa view. Então eu vou alinhar todos no centro. E o outro estilo input, que eu vou usar para caixa de texto. Então a minha caixa de texto vai ter uma altura de 100, a cor de fundo vai ser branca e o tamanho da fonte vai ser 42, ou seja, o que o usuário digitar na caixa de texto, a fonte vai ser tamanho 42. Tá? Então vamos lá para classe app, que é o nosso componente principal. Aqui tem o render, e aqui ele vai retornar a interface
da minha tela principal. Então aqui é o Container View, a nossa view principal. E nessa view eu vou usar o estilo que eu acabei de criar, vou usar o Container. Tá? Então vamos lá, vou aplicar o estilo aqui. Style. Vou chamar a variável styles e usar o estilo container. Pronto, já defini aí a view principal. E agora dentro dessa view eu estou fazendo uma tela bem simples, tá? Só para explicar mesmo o conceito. Então eu vou usar o componente text input que eu acabei de importar. Então ele vai renderizar uma caixa de texto. Então é só usar aí o componente text input. E nesse componente eu vou aplicar o estilo que eu criei lá em cima, tá? Que é style, chamar a variável styles e usar o estilo input que eu criei aqui, né? E agora eu vou usar uma prop chamada placeholder. Nessa prop eu posso colocar uma mensagem dentro da caixa de texto. Então eu vou colocar digite o texto aqui. Pronto. Então criei uma tela bem simples, onde tem um container view, o principal, né? Apliquei o estilo container, onde todos os componentes que vão estar aqui dentro, no caso o teste input, ele vai aparecer no centro, porque o estilo container está definindo aqui, ó, center. Coloquei um placeholder, né, uma mensagem aqui, e apliquei o estilo input. Então a caixa de texto tamanho 100, a cor de fundo é branco e a fonte, tamanho da fonte é 42. Então eu vou salvar e carregar lá no emulador para a gente ver como que vai ficar, tá? Olha, carregou. Então ficou a caixa de texto no centro, por causa do estilo container, né? E aqui, se eu clicar na caixa de texto, como eu havia comentado, olha, ele mostra o teclado. Então aí dá para digitar, por exemplo, teste de teclado. Mas o teclado apareceu e ele não cobriu, né, a caixa de texto. Então agora a gente vai simular quando isso acontece. Então para simular, o que a gente tem que fazer é colocar mais conteúdo aqui em cima. Então vou usar aquele componente text que eu importei aqui para colocar algumas informações. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar o componente text. E aqui no componente text eu vou aplicar um estilo para ele também. Eu vou colocar um padding de 10, um fonte size 42. E aqui eu vou colocar o texto que eu quero que apareça. Então eu vou colocar texto 1. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar mais de uma caixa de texto. Na verdade eu vou colocar 5. Então eu vou repetir aqui. E vou trocar o texto para ficar mais visível, né? Diferenciar um do outro. 3.
4, 5. Pronto. E eu coloquei padding 10, porque como vai ter 5 textos, então eles não vão ficar colados um no outro, porque esse padding é um preenchimento. Tá? Coloquei tamanho 10 e font size 42, que é o tamanho da fonte. Então eu vou salvar, vamos dar uma olhada como que vai ficar ali no emulador. Carregou, então pronto, ele exibiu, né, 5 linhas de texto. E agora ele jogou a nossa caixa de texto aqui para baixo. Então agora vamos tentar digitar alguma coisa na caixa de texto. Se eu clicar aqui na caixa de texto, ele vai aparecer o teclado. Mas olha o que aconteceu. É aquela situação que eu comentei para você. O teclado cobriu a caixa de texto. Então o usuário ele não consegue ver aquilo que ele está digitando. Eu vou até digitar teste de teclado. Eu digitei, mas não deu nem para ver. Mas eu vou dar um OK aqui para o teclado sumir. Ele sumiu, ó, e apareceu aquilo que eu digitei. Se eu clicar de novo na caixa de texto, ó, o teclado cobriu. Então essa é uma péssima experiência para o usuário, né? Assim a usabilidade fica muito ruim. Então, aí que entra o componente Keyboard Avoid View, que na verdade em inglês, né? Keyboard, teclado, avoiding, evitando, view, vista, ver, né? Então, na verdade, é para evitar a aparição do teclado, né? E é isso que a gente vai fazer aqui. Como que eu aplico esse componente no meu aplicativo? Bom, primeiro a gente tem que importar esse componente para poder usar. Então vamos importar aqui. É o Keyboard Avoiding View. E agora o que eu faço? Aqui tem a nossa view principal. O que eu vou fazer é substituir essa view principal, esse meu container, pelo Keyboard Avoiding View. Então aqui embaixo também que tem que trocar, tá? Pronto, troquei. E agora para o Keyboard Avoiding View funcionar, eu tenho que usar uma prop que é chamada de Behavior. Então ela tem 3 opções. E aí o VS Code já me mostra as opções que eu tenho. Que ele é baseado no High, Position ou Padding, tá? Ou seja, o comportamento desse componente ele vai se basear ou na altura, ou na posição, ou no Padding, que é preenchimento. Então é aconselhável usar o Padding, que funciona melhor, tá bom? Então eu vou salvar. Agora vamos ver lá o que vai ficar no emulador. Vou atualizar. Pronto, atualizou. Agora se eu clicar aqui na caixa de texto, olha o que aconteceu. O teclado apareceu, mas agora ele não cobriu a caixa de texto. Então eu posso digitar e ver aquilo que eu estou digitando, sem que o teclado atrapalhe a visão, né, do que eu estou digitando. Teste de teclado. Bacana, né? Ó, apareceu. Vou clicar de novo. Agora o teclado não está cobrindo a caixa de texto. Legal. Então é para isso que serve esse componente Keyboard Avoiding View. Então, em alguns casos, quando isso acontecer, você pode usar ele para melhorar a experiência com o usuário e melhorar a aparência do seu aplicativo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like. Se você está assistindo o canal pela primeira vez, eu te convido a você se inscrever no canal. Tem mais conteúdo vindo como esse. Se você quiser aprender mais, é só se inscrever e acompanhar. Ativa o sininho para você saber quando um novo vídeo estiver disponível, tá bom? Então, eu fico por aqui. Te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau!